Obrigado pelo convite, obrigado a todos da rádio. Para mim é um prazer retornar à cidade para falar de coisa boa, para falar de arte. Como você bem introduziu, eu já moro há 5 anos lá em Los Angeles, realizando cinema como diretor e produtor. E retorno aqui à cidade com uma criação que para mim tem sido uma felicidade, uma boa novidade, que é o lançamento do Vestes de Que, meu primeiro livro, minha primeira publicação de conteúdo poético. Eu já havia publicado através da FAPESP uma pesquisa em performance art, a performance em espaços públicos a partir do mínimo gesto da ação simples, mas agora eu dou vazão a poemas presos, esse é o subtítulo do Vestes de Que. Nessa tentativa mesmo de dialogar com as pessoas através de um lado que seja mais emotivo, mais emocional, que fala de amor, de morte, de tempo, de divagações, enfim, a trajetória de qualquer ser humano por essa terra através desses poemas presos, dessas músicas, desses contos, e estou bem animado para fazer o lançamento aqui hoje. São histórias que começam a ser desenvolvidas em 2000. Em 2017, nós estamos falando aí, eu tenho 28 anos atualmente. Então é um percurso que começa há 17 anos atrás, com esses primeiros textos, essas primeiras resenhas e esboços que foram tomando corpo. E eu comecei a identificar essas histórias tanto da cidade de Fortaleza quanto dos outros países que eu vivi. Eu tive uma passagem, morei um tempo na Austrália também. Estou agora há 5 anos lá em Los Angeles. Então, você pode ver através do livro que falam de amores, falam de fatos da realidade, de vezes que eu andei no ônibus aqui em Fortaleza, por exemplo. Há poemas e músicas em inglês também. Então, o que me dá esse gostinho de ter realizado o livro de maneira completamente independente, através da minha produtora, a Performance, foi de fato explorar esses diferentes momentos da vida de alguém, a minha relação com o mar aqui em Fortaleza. Eu tenho um saudosismo, uma nostalgia muito grande quando eu venho para cá passar esses tempos também na praia. Tô até um pouco... Foi tão corrido dessa última vez que eu ainda não fui lá na Praia do Futuro, eu moro do lado. Pronto. E Lucas, além de ter essa proximidade com a escrita, você também tem uma proximidade com o audiovisual, com a fotografia. Então, gostaria de saber como é conciliar o seu trabalho por meio dessas duas linguagens, a linguagem da escrita, a linguagem do visual. Então, aqui, onde você vê um encontro entre elas duas, entendeu? Como é a sua relação entre essas linguagens? Eu vejo que desenvolver arte passa muito por um campo de experiência, passa muito por um campo de repertório, de diferentes culturas, diferentes sabores que a gente vive, E eu acho que a arte vem nesse impulso de diálogo com as pessoas através de uma forma sensorial, emotiva, visual. Então, por exemplo, na poesia, quando eu paro para me debruçar nessa criação de escrita, tem uma força visual muito grande, ela vem carregada de uma poesia quase de um movimento concreto, Então, o audiovisual também carrega muito disso. Alguns cineastas que me inspiram, por exemplo, eu poderia citar o Jodorowsky, ele é um realizador chileno, o Almodóvar. Eles brincam muito com os limites da imagem, do símbolo, das realidades sociais. E o que eu posso falar com certeza é que eu busco explorar no meu trabalho criativo diferentes realidades sociais, não necessariamente as quais eu vivi, mas de grupos marginalizados. Então, já realizei peças e filmes e textos sobre crianças que trabalham, sobre o universo transgênero, sobre mendigos. Já realizamos lá em São Paulo uma intervenção num túnel no Vale do Anhangabaú, que a gente, os atores estavam expostos à cidade, aos carros, aos mendigos, de uma forma muito crua, muito concreta. Então eu sempre busco, nas minhas criações, puxar um pouco os limites do que a gente entende como realidade para falar de coisas que às vezes a gente escolhe não visualizar. Então também é uma opção sua também utilizar a arte para essa transformação social, também essa conscientização.
Sem dúvida, que em 2013, no período que o Brasil vivia também desse início de manifestações, a gente realizou ali no acampamento que acontecia no Parque do Cocó, fizemos durante um mês, a cada semana, uma intervenção artística, inclusive acabou virando capa do próprio Diário do Nordeste. Foi um período também, foi para a TV Diário, foi um período muito fortuito de como é que a arte pode ser dispositivo para um pensamento, para uma emoção um pouco mais próxima do público, né? Então, refletindo muito do que eu vivi aqui em tempos passados. Grande parte dos temas, cada vez mais a tendência é explorar mais esse lado intimista. Por exemplo, teve uma obra que eu assisti agora que é Uma Mulher Fantástica, né? E o roteiro fala sobre a questão transgênero, fala sobre a questão da identidade de gênero, essas questões, só que o filme não aborda algo mais sobre a violência, ela exatamente aborda um lado mais intimista, as pequenas coisas. Então você acha que a arte, né, tanto o cinema como as outras linguagens, tem esse papel agora de abordar essa de forma mais intimista, né, as pessoas, para que elas tenham essa consciência de que o que está acontecendo, do que vem de dentro para fora, o que é que você acredita? Eu vejo que da forma como a gente entende cultura de uma maneira geral, e os aspectos, os costumes, as formas que nós nos comportamos, os nossos preconceitos, por mais que nós sejamos os criadores e nós estejamos falando desses temas, existe ainda uma superficialidade, uma ignorância, um desejo de conhecimento, um desejo de descobrir. Então, quando você traz para mim esse aspecto das obras, né, quer seja no cinema, no teatro ou na própria escrita, tentar acessar as pessoas de uma maneira mais intimista, mais de um universo interior, eu acho que é senão buscar retornar às nossas origens, aos nossos mitos, aos nossos entendimentos do que é ser humano, para rever a questão da cultura, né? Eu mesmo, como realizador, posso lhe falar, o meu último projeto em cinema chama Erase Me, Apaga-me, e foi justamente sobre esse personagem principal, a Lúcia, que está buscando, num contexto do final dos anos 80, ali 87, em que ela está buscando o pai que a abandonou. Ela é uma transgênero num período completamente conturbado da nossa história, em que o destino dessas pessoas era muitas vezes, né, prostituir-se, trabalhar em clubes. Então o que a gente vai ver eu acho que é importante falar da parte íntima do ser humano, mas tentando sempre fazer uma ligação com o meio exterior, né? Não ficar só na emoção, só na catarse, mas tentar unir a catarse a um contexto sociopolítico. E assim eu acho que a gente vai conseguir começar a acessar as mentes das pessoas para que elas comecem a entender o processo que elas mesmas vivem. Então, Lucas, agora eu peço que você fique à vontade, né, para fazer uma chamada para o lançamento do seu livro, Vestes de Quê? Então pode ficar à vontade, falar sobre os lançamentos, onde ele já foi lançado. Então pode ficar à vontade para fazer essa chamada para o público. Eu queria deixar aqui o convite para vocês. Hoje à noite a gente tem um encontro marcado lá no BNB Clube, na Santos Dumont, às 19h, com direito a um chorinho ao vivo também lá, com o nosso querido João César, para o lançamento do livro Vestes de Quê? Que nós já realizamos o lançamento dele em Los Angeles, com a presença forte de atores que inclusive deram vida a esses textos. Foi um momento para mim de grande emoção mesmo, porque eu contei com colegas de trabalho, Thalma de Freitas, Tayla Ayala, Felipe Folgosi, todos esses atores que já construíram uma história na TV e no cinema aqui no Brasil, que hoje em dia vivem lá, puderam dar um gosto especial à celebração. Recentemente eu fui laureado na Academia Limoeirense de Letras como membro correspondente, acadêmico correspondente. Também realizamos lá o lançamento do livro. E tem sido uma jornada muito interessante, muito intensa, que me desvia um pouco, por brevidade, do cinema diretamente, mas que me dá fogo, me dá gasolina, justamente para repensar que histórias eu quero transformar na tela. Deixo para vocês esse convite, hoje 19h no BNB Clube, ali na Aldeota. Estaremos lá lançando Vestes de Quê? Vazão a Poemas Presos.